Olá, boa noite para você. Vamos aos destaques desta edição. Asfalto e calçada afundam no bairro Santa Terezinha por causa de equipamento que levaria esgoto ao Rio Paranaíba. Entra em vigor redução no intervalo de aplicação da dose reforço da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. E ainda hoje. Véspera da proclamação da República é marcada por fluxo intenso nas rodovias. Possível desobrigação de uso de máscara em locais públicos em Patos de Minas divide opiniões. Mulher luta para realizar exame para não perder a visão. Supremo Tribunal Federal decide que crime de injúria racial é imprescritível. Pesquisa aponta que o principal aspecto importante para a escolha de candidato na política é se ele não possui envolvimento com corrupção. Acontece neste sábado mais uma etapa dos concursos estaduais e internacionais de Miss Minas Gerais. Sábado, 13 de novembro, o NTV News Especial está no ar. Em ponto 19 horas, a gente abre a edição de hoje te mostrando que, com a comemoração da proclamação da República, inúmeros patenses estão viajando para aproveitar o feriado prolongado. Com maior movimentação nas rodovias, é preciso redobrar os cuidados na direção. Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias e estradas mineiras devido ao feriado prolongado da proclamação da República, o policiamento aumentou para que acidentes e transtornos sejam evitados e que o tráfego tenha mais fluidez e segurança. Devido ao feriado referente à proclamação da República, a Polícia Militar Rodoviária deu início nesta sexta-feira à Operação República 2021. Na ocasião, serão intensificados o policiamento e as operações nas rodovias estaduais e federais delegadas que passam pelos 23 municípios sob a responsabilidade da 10ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Já é possível notar uma incidência maior de veículos nas BRs 354 e 365, que cruzam por Patos de Minas. Com as chuvas dos últimos dias, os cuidados dos motoristas devem estar redobrados, bem como é preciso estar atento com os trechos mais perigosos das rodovias do estado. Devido ao tempo chuvoso, conclamamos aos motoristas: não force a ultrapassagem, tampouco ultrapasse em local proibido. Se beber, não dirija. Alguns pontos aqui da nossa região são de incidência de sinistros de trânsito, sobretudo em tempos chuvosos. Cito como exemplo a Serra da Bela Vista, localizada na MG 410, entre Presidente Olegário e 46, localizada em Catiara, e a MG 230 em Rio Paranaíba e Serra do Salitre, entre outros. Com o veículo revisado e, acima de tudo, bastante prudência, é possível seguir viagem de maneira segura, sem colocar familiares, terceiros e a própria vida em risco. E ainda, evitando multas durante fiscalizações em radares e nos postos das polícias rodoviárias estadual e federal. Motorista, a vida e a integridade física sua e de sua família são os bens mais valiosos que você tem. Imagens de um afundamento do asfalto e de uma calçada no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas, viralizou nas redes sociais. O problema teria sido causado por um equipamento de esgoto que chegaria ao Rio Paranaíba. Circulou pelas redes sociais o vídeo registrado por moradores que mostra o afundamento de parte do asfalto e da calçada da Avenida da Vitória. De acordo com o ambientalista Ivanildo Alves, o incidente se deu pelo fato de um vazamento de um bypass na rede de esgoto, diretamente para o interior do Rio Paranaíba. Isso aconteceu lá e está causando algum dano ambiental, um crime ambiental. O primeiro é crime ambiental você lançar esgoto sem tratamento dentro de qualquer um curso d'água aqui do município de Patos de Minas, porque nós pagamos essa taxa para que isso seja resolvido definitivamente. E segundo, é uma questão da defesa civil, do corpo de bombeiro, da segurança da via. Se aquela via passar ali e ficar a água, acabar solapando a rua ali, e um carro pode passar lá mais pesado, abaixar ou mesmo cair lá dentro. Já houve um caso de uma pessoa que caiu dentro, nesse mesmo local lá, de um buraco que existia lá e veio a óbito, ele morreu, sabe? Então, dessa forma, tem que se ver com mais zelo e mais cuidado lá.
De acordo com o ambientalista, o Corpo de Bombeiros isolou parte do local até que a situação seja resolvida, e a Prefeitura já está a par da situação. Também o mesmo vídeo que vocês tiveram acesso, o município teve também, e logo antes das 6 e pouco já tinha uma equipe lá no local lá, também para identificar, para olhar e de alguma forma tentar resolver esse problema lá, porque já que aconteceu uma fatalidade lá, nós não queremos, entendemos. No meu caso, como ambientalista, eu não quero que nenhuma vida humana seja perdida e muito menos que o barranco corra para dentro do rio e acaba prejudicando ele mais ainda com a questão do assoreamento e a forma que nós estamos tratando muito mal o rio. Então nós temos que melhorar ele, porque vai chegar uma hora que ele já não dá conta mais de nos prover de água e nós vamos ficar sem. Segundo Ivanildo, o afundamento do solo se deu devido ao excesso de chuva. O vazamento foi o excesso de chuva, que eles têm o tal de bypass, sabe? Ele funciona das duas formas. Quando o esgoto ele é mais fundo e a água pluvial mais rasa, em cima corre por cima mais por cima do terreno lá. E quando tem um excesso muito grande de chuva, de água pluvial que não cabe dentro da manilha toda, ele acaba, em vez de fazer, ele faz o inverso, sabe? Ele acaba invadindo o esgoto, a água pluvial, que causa esse dano aí. O que causou lá dentro foi o extravaso, o bypass da Copasa é que está furando esse buraco e causando esses danos lá. Ainda hoje, mulher luta para realizar exame para não perder a visão. E possível desobrigação de uso de máscara em locais públicos em Patos de Minas divide opiniões. Entrou em vigor a redução no intervalo de aplicação do reforço da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais, que passa a ser de 5 meses após conclusão do esquema vacinal. Até então, esse prazo era de 6 meses. Essa redução consiste do número de óbitos da população idosa, que indica a importância da estratégia de vacinação com a dose reforço, segundo o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti. Por falar em Minas Gerais, o Estado estuda a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras com base de critérios técnicos que serão necessários para que a medida possa ser adotada, sobretudo em locais abertos e arejados. Aqui em Patos de Minas, o prefeito Luiz Eduardo Falcão afirmou que o item deve deixar de ser recomendado justamente em locais abertos a partir da próxima semana. Mas você que está em casa, concorda com essa medida? Em todos os formatos e cores, descartáveis ou laváveis. As máscaras de proteção respiratória já se tornaram um item comum no dia a dia das pessoas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o equipamento de proteção individual se tornou de uso obrigatório e foi crucial para o retardamento da doença respiratória, que só no Brasil ceifou mais de 610 mil vidas. Com os números de casos de Covid-19 em baixa, a Prefeitura de Patos de Minas estuda tornar o uso da máscara opcional em espaços abertos. Primeiro, deixar claro que seria tornar opcional o uso de máscaras ao ar livre, né? Em locais fechados, permaneceria, por enquanto, a obrigatoriedade do uso de máscara. E o argumento é nenhuma pessoa internada em leito de UTI já há muitos dias, uma pessoa apenas em leito clínico, nenhuma morte há muitos dias, um caso por dia, 2, tem dias que até não tem nenhum caso, e 40 e poucas pessoas na cidade inteira apenas com a doença. Enquanto a decisão não é tomada pelo poder público, o artefato continua sendo utilizado pela maioria, mas também sendo negligenciado por muitos. Pelas ruas do centro da cidade, é possível ver inúmeras pessoas sem máscara. Questionados sobre a vontade da prefeitura em desobrigar o uso em locais abertos, algumas pessoas acreditam que o momento ainda não é propício para parar de utilizar as máscaras. Eu acho que não, porque agora que a Covid está praticamente indo embora, então se todo mundo ficar sem máscara, é possível que ela volte. Eu acho que ainda não, porque não está todo mundo 100% vacinado. Então acho que deveria manter por mais um tempo. Ainda não, né? Ainda está tendo muito caso de Covid, né? Não só aqui, mas fora também. Então eu acho que deveria pelo menos esperar tudo isso passar, para depois a gente começar a circular sem máscara. Mesmo que parte dos entrevistados julguem o momento inoportuno, há ainda aqueles que não encarem a opção de não utilizar máscara em espaços abertos como algo problemático. Já é o momento certo de tirar em espaço aberto, né? Dentro de bares e clubes assim, tem que usar máscara.
Mas, por exemplo, andar na rua, para que máscara, né? Em alguns municípios e alguns estados, como São Paulo, já está acontecendo a retirada das máscaras. Desde que seja seguro e que, de fato, como está sendo a diminuição dos casos aqui em Patos de Minas, pode ser algo positivo. Enquanto a prefeitura não flexibiliza a máscara em espaços abertos, o uso da mesma segue obrigatório em Patos de Minas. A previsão é que a decisão a respeito do assunto seja divulgada nos próximos dias. Nós aguardamos então essa decisão. Vamos mudar de assunto agora aqui no NTV News, porque você vai conhecer a história da Cristina Dias. A mulher precisa realizar um procedimento cirúrgico no valor de R$4.000 para não perder a visão do olho direito. Os problemas na visão de Cristina Dias iniciaram 17 anos atrás, após o nascimento da primeira filha. Devido a consequências da depressão pós-parto, ela ficou 3 dias sem enxergar. E desde então, o quadro de saúde dos olhos foi só piorando. Eu fiquei 3 dias sem enxergar, né? Aí eles, lá no instituto, lá em Goiânia, quando eu fiquei internada, eles ficou pesquisando, aí eu voltei a enxergar. Aí me falaram que eu tenho essa doença, sabe? Que é ceratocônia. O ceratocone pode ser causado pelo simples fato de coçar demais os olhos. A doença provoca um achatamento na córnea, prejudicando a nitidez da visão, podendo afetar os olhos de forma assimétrica, assim como no caso de Cristina, que em decorrência da doença, ficou cega do olho esquerdo no ano retrasado e possui apenas 20% da visão do olho direito. Aí desde então eu faço tratamento, eu fazia lá em Goiânia. Na época meu pai era vivo, a gente tinha Unimed, tinha condição. Mas agora meu pai faleceu, eu não tenho mais condição. E aí eu fiz pelo olho esquerdo, né, coloquei um anel de Ferrari. Aí logo saiu o transplante, que você fica na fila, né, esperando. Aí depois que eu fiz o transplante, aí eu fiquei um tempo bom, enxergando muito bem. E de repente eu fiquei cega. Fui infeccionando, aí perdi a visão total. O médico não quis fazer o transplante córnea, porque ele falou que eu podia perder o olho e colocar um olho de vidro. Ela agora precisa realizar um procedimento cirúrgico no valor de R$4.000, que consiste em inserir um anel de Ferrara na córnea para retardar o avanço do ceratocone. Agora, por direito, para não me ficar igual o esquerdo, eu tenho que fazer essa cirurgia, que é colocar um anel de Ferrari para retardar a visão, para não ficar mais, para não avançar mais. Não é uma cura, é só para paralisar. Aí, se o anel de Ferrari não adiantar, ele me sugeriu uma lente. Mas primeiro vamos colocar esse anel de Ferrari para a gente ver como que vai ficar. Mas Deus abençoando, né, pelo anel de Ferrari, aí vai dar tudo certo. Devido à condição dos olhos, Cristina não pode mais trabalhar. Ela reside com o marido e as 2 filhas no bairro Sorriso e passa por dificuldades financeiras que a impossibilitam de custear a cirurgia. Interessados em colaborar com Cristina, podem efetuar doações pelo Pix por meio das chaves diac8386@gmail.com ou diretamente por transferência bancária na conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 3.540, conta 247290, operação 013. Ajude, vai fazer muita diferença. Daqui a pouco aqui no News você vai ver que o Supremo Tribunal Federal decide que crime de injúria racial não prescreve e também não terá fiança. E pesquisa aponta que o principal aspecto importante para a escolha de candidato na política é se ele não possui envolvimento com corrupção. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial se tornou imprescritível e sem fiança, assim como o crime de racismo. A decisão se dá após votação do STF. Eles analisaram um caso específico, por sinal, de uma mulher de 79 anos que foi condenada a 1 ano de prisão em 2013 por agredir com ofensas de cunho racial a frentista de um posto de gasolina. O crime de racismo implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade e geralmente refere-se a crimes mais amplos. Racismo era uma agressão, uma ofensa a toda uma coletividade, a toda a raça. Como, por exemplo, dizer que os negros são ignorantes, que negros são ladrões. Então, estaria agredindo toda uma raça. Isso seria o racismo.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a injúria consiste em ofender a honra de alguém a partir de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A injúria racial era entendida como uma agressão dirigida diretamente a uma pessoa. Você eventualmente dizer preto safado, preto ladrão, preto preguiçoso, negrinho atrevido. Então, isso seria a injúria racial. Por 8 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e ser considerado imprescritível, ou seja, passível de punição a qualquer tempo. O julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, acompanhando já a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que aconteceu agora dia 28 de outubro passado, ela altera essa sistemática. Ela passa a entender que a injúria racial é uma espécie do gênero racismo. Então, a injúria racial ela permanece com a mesma pena, que é de 1 a 3 anos. Contudo, ela atrai a severidade do crime de racismo, qual seja a imprescritibilidade e a insuscetibilidade de fiança. O que quer dizer que na injúria, a pessoa que é injuriada, a injúria comum, ou a injúria racial até então, era necessário que a vítima fosse até a delegacia, no prazo de 6 meses, fazer uma representação. Hoje não há mais essa necessidade. Se a injúria for racial, a qualquer tempo ele pode dar início a uma ação penal, seja daqui 1, 2 ou quando melhor lhe convier. Também a pena máxima do crime de injúria racial é 3 anos. Então, logicamente, a prescrição ocorreria em 8 anos. Não vai existir mais esse tempo prescritivo. Pode demorar bastante tempo, mesmo que além de 8 anos, que a pessoa, o autor do fato, ainda vai ser condenado. E se eventualmente houver um flagrante em razão disso, o delegado não pode aplicar a fiança, né? É a característica atraída do racismo para a injúria racial. A Caixa Econômica Federal informou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil, que começa a ser pago a partir da próxima quarta-feira. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, a parcela de novembro começará a ser paga no dia 17 para os beneficiários de NIS com final 1 e terminará no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. Com 17 milhões de famílias incorporadas, o Auxílio Brasil terá cerca de 2,5 milhões de famílias a mais que os 14,6 milhões atendidas pelo Bolsa Família. O novo programa social terá 3 benefícios básicos e 6 suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário arranje um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, considerada em situações de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condições de pobreza. No Bolsa Família, os valores das linhas de extrema pobreza e pobreza eram respectivamente de R$ 89 e de R$ 178 por pessoa. Vamos mudar de assunto agora, porque olha só, proposta dos candidatos, lei de ficha limpa, conhecido no meio da política, são alguns motivos, né? Afinal de contas, as eleições, quando chega a data das eleições, muitos eleitores acabam tendo seus critérios da escolha, não é mesmo? E uma pesquisa apontou que o principal aspecto importante é se o candidato não possui envolvimento com corrupção. 2022 é ano de eleições. E o que será que os eleitores analisam na escolha de seus candidatos? Pela a conversa dele, as propostas que faz, né? E você tem um pouco de amizade, porque eu conheço ele melhor, né? É difícil, né? Hoje em dia não tá podendo avaliar ninguém, não. Postura, né? As propostas também? Com certeza, proposta interessante.
Uma pesquisa do Instituto Datatempo aponta que a maioria dos mineiros, 31,5%, avalia se seu candidato não possui escândalos de corrupção antes de exercer seu direito de voto. Uma parcela dos eleitores mineiros também leva em conta a ideologia na hora de escolher um político em que votar. 29,5% disseram que procuram um candidato com ideias e opiniões semelhantes às suas. Já gostar do partido ao qual o candidato está afiliado é o motivo de escolha de voto para 6,4% dos eleitores. Os entrevistados também apontam como motivo para definir o voto a carreira política do candidato, 6,1%, e se eles já votaram antes nesse candidato, ainda que para outros cargos políticos, 3,5%. O cenário em que o eleitor está inserido também é levado em conta na hora da votação. Nesse momento, que ainda está um pouco distante, então eu vejo que são duas linhas, né? Dois nortes. Um primeiro é uma questão mais racional, ou seja, o eleitor leva em consideração o aspecto, como que está sendo a sua vida? Ele faz essa pergunta, olha, como que está sendo para mim? A questão da economia, está boa ou não está boa? A questão da empregabilidade, se ele e a família estão trabalhando, a questão da renda, se a renda está atendendo às suas necessidades em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao lazer, em relação à qualidade de vida. Então, isso tem um peso muito importante. Então, aí, nesse sentido, ele pensa, dos candidatos que estão disponíveis, qual que eu acho que melhor atende a esses requisitos? E aí ele vai dar valor naquele candidato que transmite, que tem um perfil mais do lado administrador. Então, esse é um ponto forte. O outro aspecto é relacionado à imagem do candidato, a questão emocional que o eleitor tem com os candidatos. Em alguns momentos, essas situações podem se interligar na escolha do candidato. Em outras, uma pode pesar mais que as outras. Vai depender, né? Porque se a condição da pessoa estiver muito difícil, a questão do emprego, ele passa a ter muito valor na decisão do voto. A questão da renda, se a renda tiver muito pouco, então ele tem um peso maior do que o lado da imagem do candidato. Mas é importante que o eleitor analise todos os aspectos possíveis antes da escolha do candidato. Questão muito pessoal, mas logicamente ele tem que considerar todos esses aspectos, né? Tanto da questão da imagem do candidato, ou seja, o candidato que transmite mais confiança, aquele candidato que me parece mais honesto, né? Que representa uma confiabilidade maior, e também aquele candidato que é mais competente do ponto de vista de gestor mesmo. Estamos precisando de líderes competentes, não é mesmo? Você vai ver ainda hoje aqui no NTV News que tal aliar as belezas naturais que fazem de Minas uma referência com atrativos medicinais. Combinação encontrada em Caxambu, no sul de Minas. Destino de hoje no nosso quadro Partiu Uai. Neste sábado, dezenas de competidores participaram da prova de prólogo, para uma classificação de mais uma etapa da Copa Patos de MTB. Essa ação aconteceu hoje, envolveu centenas de participantes, de atletas que, olha só, participaram e se prepararam bastante para fazer bonito nessa primeira fase, porque amanhã tem a grande final. Então agora a gente acompanha como foi esse primeiro dia da competição. Em duplas, os competidores foram se concentrando e perfilando para a disputa da prova classificatória. Esse evento aqui hoje, né, o prólogo, é um percurso menor, né, totalmente de 7 quilômetros, onde vão largar a cada 1 minuto 2 duplas, né, somando com o tempo de hoje, os atletas vão somar com o tempo de amanhã, né, que é um percurso de 50 quilômetros. E os 5 primeiros duplas de cada categoria que somarem aos tempos mais rápidos, os campeões. A dupla Rose Santos e Raíssa Vieira caprichou na preparação para enfrentar os 2 dias de disputas. É um trabalho de equipe, né? A dupla ela tem que estar em sintonia
justamente para estar fazendo uma boa prova e terminar a prova também bem, que é o importante. O principal é você ter vontade, porque bike, o esporte em si é diversão, superação e gratidão. Largar na pesada e pau! Competidor experiente, Júnior Alves lembra que esse tipo de prova requer entendimento entre os participantes para concluir os percursos com um bom aproveitamento. O plano a gente costuma andar sempre quase que o mesmo nível, entre um de roda com o outro ali e vai. Então isso aqui é mais parceria mesmo, por ser uma prova de dupla. Então, pela experiência que eu tenho, que eu já corri várias provas, isso aqui hoje é só o prólogo, como é curto. Então a gente chega bem compacto, mais ou menos a galera. Agora amanhã já muda bem, porque amanhã a quilometragem é maior, sobe muito. Então vai exigir tanto de mim quanto do meu parceiro. É um evento que vem crescendo assim a cada ano, né? Já é o segundo ano que a gente faz ela. E esse ano a gente lançamos as inscrições ali, que deu no prazo ali de 30 dias, quase 40 dias já as inscrições a gente tinha encerrado, né? Porque são limitados. Então está sendo um sucesso, graças a Deus. Parabéns aos atletas e boa sorte para quem vai enfrentar essa segunda etapa neste domingo. E olha só, tem muita gente que já está curtindo o feriado, né? Falando em feriado, a gente lembra logo de viagem, da vontade de embarcar e aproveitar uma, não é mesmo? Vou confessar para você que eu também estou morrendo de vontade. Então, que tal nós aliarmos as belezas naturais que fazem de Minas referência com atrativos medicinais? Combinação encontrada em Caxambu, que fica no sul de Minas, que é o nosso destino do quadro Partiu Uai. É comum dizer que água é vida, e isso é verdade. Mas em Caxambu, o melhor seria dizer que água é saúde ou remédio. A gente não consegue ver, mas em cada gota tem uma série de elementos químicos diluídos que só fazem bem para o organismo. As bolhas marcam uma característica curiosa da preciosidade que jorra das bicas. Ela é naturalmente gasosa. Ninguém adicionou gás carbônico, como se faz nas fábricas que invasam a água mineral. O parque na área central é o maior atrativo da cidade do Circuito das Águas, região famosa pelas estâncias hidrominerais no sul de Minas. Todo dia de manhã, a população e os turistas fazem fila nas fontes para colher o recurso vindo do seio da terra. Esse hábito de encher garrafas e outros recipientes é tão tradicional que foi consagrado como patrimônio imaterial do município. Quem bebe com frequência garante que os efeitos chegam a ser milagrosos. Tem 3 úlceras, entendeu? Então me ajuda muito, porque eu nem tomo remédio para dor, sabe? São 12 fontes distribuídas em mais de 200 mil metros quadrados. A tradição de pegar água direto da fonte é muito antiga, vem lá do século XIX. Aliás, a cidade cresceu por conta das águas minerais. Caxambu era o destino dos aquáticos, pessoas com alguma enfermidade que buscavam na hidroterapia o tratamento ideal. O conselheiro de turismo conta que gente de todos os lugares passava temporadas na cidade por prescrição médica. Os primórdios dos tratamentos hidroterápicos, o tratamento ele durava em média de 21 dias, né, que é o prazo mínimo que o seu corpo precisa para trocar toda a água nele existente por uma água nova. Então a pessoa vinha para cá, ela vinha indicada por algum profissional de saúde, por algum médico. Aqui ela era recebida por um outro médico, onde ela ia receber uma dieta específica para se fazer no local onde ela estivesse hospedada. Ela vinha às águas, ao Parque das Águas, 2 vezes ao dia, pelo menos, né, na parte da manhã e na parte da tarde, e ela associava uma água nas outras. As fontes têm nomes de membros da família real dos tempos em que o Brasil era um império. O imperador não chegou a visitar o local, mas a filha dele sim.
Com quadro de anemia e dificuldades para engravidar, a princesa Isabel procurou as fontes ricas em ferro, conforme indicação médica. Conta a história que ela não só melhorou, como também engravidou 4 vezes após o tratamento. Como agradecimento pela graça, ela mandou erguer em 1868 a igreja de Santa Isabel da Hungria, a santa de devoção da princesa. Se faz bem por dentro, faz bem por fora. As mesmas águas usadas para beber também servem para banhos terapêuticos. Na ducha escocesa, a pressão massageia pontos estratégicos do corpo, proporcionando uma sessão de relaxamento e bem-estar. São 10 tipos de banhos e massagens oferecidos no espaço construído em 1912, dentro do Parque das Águas. Depois de relaxar, o turista pode fazer um passeio pelos jardins e aproveitar a boa energia. E é com energia que o jato sai da fonte, impulsionado pela força do gás carbônico. No passeio também tem arquitetura e obras de arte, com trabalhos de Francisco da Silva Reis, o Chico Cascateiro. O português fez o guarda-corpo com galhos retorcidos, mas é aí que está a genialidade. Não é madeira, é cimento. Aliás, a mesma técnica pode ser encontrada em outros pontos da cidade, como a Praça 16 de Setembro. Com água boa, natureza e arquitetura, a satisfação é cristalina. Amo Caxambu. É uma boa cidade para se morar. Descanso, paz, tranquilidade, segurança. Se possível, eu venho de manhã e à tarde. Porque eu venho buscar água, venho caminhar, entendeu? Então, cada momento eu acho que o parque tem uma aparência. De manhã ele é de um jeito, à tarde ele é de outro. Então, dá pra gente curtir de várias maneiras. A gente vive muito bem, a gente respira ar puro. Como eu te disse, aqui no Parque das Águas, o tratamento com as águas minerais não é só de beber a água, mas caminhar por essas alamedas aqui e receber essas emanações energéticas que as fontes liberam no ambiente, mas somados a isso, a liberação de minerais no ar, só com o brotar das águas, já é terapêutico. Então, a saúde do caxambuense acho que vai muito bem. Muito bonito, né? Enquanto a gente não consegue viajar, a gente vai embarcando aqui no NTV News por toda a nossa Minas Gerais. A gente vai fazer um intervalo rápido e na volta você vai ver que cozinha mineira deve se tornar patrimônio cultural e material de Minas Gerais, gerando ainda mais renda e turismo para o estado. E acontece neste sábado mais uma etapa dos concursos estaduais e internacional de Minas Gerais. Cheia de lembranças afetivas, histórias e diversidade, a cozinha mineira deve se tornar patrimônio cultural e material de Minas Gerais, gerando assim mais renda e turismo para o estado. O Plano Cozinha Mineira integra o Programa Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia Mineira. Torresmo, couve, queijo, goiabada e doce de leite. Esses são alimentos tipicamente mineiros. Tem gente que sai de longe só para experimentar essas delícias gastronômicas. Tanto o sabor como o aroma, eles são típicos, né? Então as pessoas apreciam, né? Obviamente, como a gente sabe, nada é original, né? Assim, no sentido que a comida sempre são provenientes de povos, né? Que vieram para o Brasil e, obviamente, que isso também foi dando uma cara mineira, né? A comida mineira faz parte da história e cultura do estado. A comida mineira, obviamente, é aquela comida desenvolvida aqui em Minas Gerais. Obviamente, nós temos várias regiões em Minas, então, às vezes, um determinado alimento é melhor produzido numa região, outra noutra, mas, tipicamente, é aquela comida simples, mas muito saborosa, né, que foi desenvolvida aí ao longo da história, né, do próprio desenvolvimento de Minas, né, então, principalmente os tropeiros ou aqueles que vieram mineradores e, obviamente, também os povos originários daqui. Mas para garantir uma boa comida mineira, não basta apenas os ingredientes ou alguns temperos. É necessário muito mais do que isso. Muito amor, muita dedicação, né, muito trabalho, né? Então isso é ingrediente assim, principal.
Só de olhar assim a boca enche d'água, né? Agora a gente continua falando sobre acontecimentos importantes aqui do nosso estado, porque acontece nesse sábado mais uma etapa dos concursos estaduais e internacional de Miss. A primeira etapa foi realizada nessa sexta-feira e hoje, daqui a pouquinho, daqui 20 minutos, serão escolhidas as finalistas e, claro, as grandes vencedoras. Teve início nesta sexta-feira os concursos Miss Grand, Miss Supra e Miss Teen CNB de Minas Gerais. Os concursos de beleza hoje em dia, né, a gente fala assim que é uma indústria da beleza onde fomenta a economia, né, divulga o turismo, né, fomenta a economia local. Então, assim, não é só realmente um concurso de beleza, é uma empresa, né, que realmente tem uma série de profissionais ali atuando, né. E os concursos de beleza têm várias bandeiras, né. Um mês atrás nós fizemos o Miss Minas Gerais CNB e o Miss Minas Gerais CNB, que foi um sucesso absoluto aqui em Patos de Minas, né? E hoje nós retornamos com as bandeiras Teen, né? Que é a versão Teen CNB, que é para as meninas de 13 a 18 anos, né? A Supra, que é também uma bandeira que é um concurso internacional que está crescendo bastante. O Grand, que também é um concurso que está assim despontando, acho que está 5 anos que ele começou, está sendo um dos maiores concursos de beleza do planeta. Dentre as candidatas estão a Ana Júlia e a Cristiane na categoria Miss Teen no concurso estadual. Mas a preparação das duas, como de todas as outras, é intensa e a longo prazo. Desde o início do ano, elas se preparam para esse momento. Para eu me preparar para o concurso, eu tive ensaios com o meu coordenador. A gente está se preparando desde o início do ano para a gente conseguir levar esse título para a nossa cidade. A gente começa o preparamento desde que eu fui eleita Miss Teen Patos de Minas. Acredito que é muito importante isso. É um concurso muito grande, o Miss Teen Minas Gerais CNB. E eu acredito que é muito importante estar bem preparada, confiante, porque quando a gente tem confiança no que a gente faz, fica muito mais fácil, a gente fica com o coração muito mais tranquilo. As duas também concorrem pela primeira vez no estadual. E não pode faltar ansiedade para cada etapa. Lógico que a gente fica um pouco ansiosa, mas eu estou muito animada, vou dar o meu melhor para conseguir levar o título para minha cidade. É impossível não sentir um friozinho na barriga, mas eu estou com o coração tranquilo. Sei que a vontade de Deus vai acontecer, eu vou dar o meu melhor, porque é o que eu posso fazer por hoje, né? Dar o meu melhor. Os jurados avaliam as candidatas, somam os pontos ao longo dos 2 dias e escolhem as finalistas. Para cada etapa, existem os critérios de avaliação. Os critérios de avaliação sempre são beleza facial, estética corporal e desempenho na passarela. E um quesito também que é muito importante é a comunicação oral de cada candidata, como ela se comunica, como ela se expressa. Também para cada etapa, há um figurino, como de gala, casual e, o mais importante, o discurso de paz, no qual cada candidata defenderá os ideais de paz, tolerância, igualdade e fraternidade entre os povos. Parte do concurso do Graham, que é um concurso lindo e que elas fazem um concurso do discurso da paz, né, elas todas vestidas de branco, né, que hoje o mundo precisa de paz, né, então isso é importante também dos concursos de beleza, que também o concurso de beleza não é só eleger uma candidata, eleger uma Miss, ele também passa uma mensagem, né, então assim, essas meninas trabalham o ano inteiro fazendo ações sociais, né, ajudando o próximo, representando o seu município, né? Então, cada uma delas vem do seu município, representando o seu município, para amanhã a gente combinar nas vencedoras que vai representar nosso estado. Lindas, né? E esse amanhã já chegou. Daqui a pouco acontece a grande final destes 3 concursos. O NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações você tem no patosja.com.br. Um excelente final de semana para você. Nós voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Boa noite.